Trazemos aqui informação de momento, destaque internacional. Após horas de operações de buscas, o governo do Irã confirmou a morte do presidente Ibrahim Raisi num acidente de helicóptero. O ministro das Relações Exteriores estava a bordo e também morreu. O Irã perde duas de suas mais influentes figuras políticas no momento de tensão extrema no Oriente Médio. É assunto para o nosso analista sênior, Américo Martins. Américo, bom dia para você. Vamos então às informações de momento. O que já sabemos, Américo, sobre a queda desse helicóptero? O que as agências internacionais destacam? Bom dia, Carol, a você, a todos que nos acompanham aqui nessa segunda-feira no Novo Dia. Carol, o que nós temos de informação? O presidente Ibrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, estavam no Azerbaijão e voltavam. O Azerbaijão, uma ex-república soviética vizinha do Irã, estavam voltando para o território iraniano num comboio de 3 helicópteros. 2 desses helicópteros chegaram com segurança ao Irã, mas infelizmente o presidente do Irã e o seu ministro das Relações Exteriores, que estavam a bordo do 3º helicóptero, acabaram morrendo na queda dessa aeronave, que enfrentou forte nevoeiro e também muita chuva, isso no nordeste do Irã, uma região montanhosa de difícil acesso. Isso retardou por várias horas ali o trabalho de resgate eventual de feridos e quando eles chegaram lá estavam todos mortos. Isso foi confirmado pelo governo iraniano, que agora vai abrir uma investigação sobre as causas do acidente. Até aqui, ninguém especulou que não tenha sido uma causa relacionada ao próprio helicóptero ou às condições climáticas, mas sendo o Oriente Médio, todas as teorias das conspirações podem surgir nos próximos dias. Então está sendo investigado o que aconteceu. Mas o que vai acontecer agora na prática, Carol? O governo do Irã tem agora 50 dias para chamar novas eleições. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, já autorizou a posse do primeiro vice-presidente, Mohamed Mokhbar, que é um tecnocrata. Ele foi presidente de algumas empresas estatais e depois foi vice-governador de uma das províncias do Irã. Ele está assumindo temporariamente o governo e tem 50 dias para chamar eleições e o povo iraniano escolher um novo presidente. Isso vai ter muitas implicações internas e externas, Carol, especialmente porque o momento político dentro do Irã é muito complicado, com muitas manifestações, especialmente de jovens, contra o regime teocrático do Ayatollah Ali Khamenei. Essas manifestações começaram em 2022, com a morte daquela jovem de 22 anos, que foi morta pela polícia de costumes, porque não estava usando direito o véu, o hijab, que as iranianas precisam usar sempre que estão em público. E essas manifestações continuam e continua uma instabilidade interna. E, obviamente, do ponto de vista externo, muito complicado perder o presidente e também o ministro das Relações Exteriores no momento que você tem uma guerra acontecendo em Gaza, em que o Hamas é parte dessa guerra e é um aliado próximo do Irã. O Irã também envolvido com o Hezbollah, com os Houthis no Iêmen e várias outras milícias. O Irã é um player que está envolvido em todos esses conflitos no Oriente Médio. No final das contas, quem determina as políticas do Irã é o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Mas, obviamente, o presidente, que era um linha dura, e também o ministro das Relações Exteriores tinham muita influência. Isso deve mudar alguns aspectos aí da política interna e externa do Irã, Carol. E o próprio Raisi, presidente do Irã, que morreu nesse acidente de helicóptero, ele já era cotado como um sucessor do líder supremo do Irã. Então também tem essa questão, né, Américo? Já estávamos caminhando para uma sucessão de poder no Irã. Tudo caminhava para que o presidente assumisse essa liderança, só que com essa morte confirmada agora pelo governo iraniano, há uma configuração de forças no país. Exato. Esse é o ponto principal da política interna no Irã. O líder supremo, Ali Khamenei, tem 85 anos, já se debate há algum tempo quem seria o sucessor dele. Ele já vinha preparando esse caminho. O presidente morto ontem, o Ibrahim Raisi, era tido como um mais forte potencial sucessor, porque ele é muito alinhado ao Ali Khamenei e ele vinha basicamente implementando as políticas do líder supremo sem maiores questionamentos.
momentos. Em outras épocas, inclusive com a liderança do Ali Khamenei, nós tivemos presidentes iranianos que foram mais reformistas, outros que foram mais moderados, alguns muito conservadores. Mas de uns tempos para cá, o Ali Khamenei resolveu que ele ia endurecer o regime e por isso escolheu o Ebrahim Raisi para ser o seu candidato nas eleições que aconteceram em 2021. Essas eleições, inclusive, Carol, vários candidatos que eram moderados, conservadores ou tinham qualquer tipo de divergência com o líder supremo foram impedidos de competir. Então houve ali uma manobra eleitoral muito forte, porque todo candidato à presidência no Irã precisa ser aprovado por um conselho que é dominado pelo Ali Khamenei, e ele determinou que qualquer voz dissidente não poderia ser candidato. Foi isso que aconteceu. O Ebrahim Raisi foi um membro do judiciário muito linha dura. Na década de 80 ele assinou diversas centenas de mortes contra oponentes do regime, era um linha dura e foi um pouco escolhido pelo Khamenei, não apenas para ser o presidente, mas estava sendo preparado para eventualmente substituir o líder supremo. Lembrando que no Irã, a principal força política é o líder supremo. O presidente do país não é a pessoa com mais poderes dentro do Irã. Então, o Ebrahim Raisi, até pela proximidade que tinha com o Khamenei, ele foi implementando as políticas que o líder supremo gostaria. Isso internamente e externamente. Então, todas essas alianças que o Irã tem com essas milícias no Iraque, com os Houthis no Iêmen, com o Hamas na faixa de Gaza, com o Hezbollah no Líbano, devem continuar, porque isso tudo foi formulado pelo líder supremo, pelo Ali Khamenei, com a ajuda da Guarda Revolucionária do Irã, que também é muito envolvida em política externa. Então, não se imagina uma mudança brusca na política externa. Mas o que pode acontecer, Carol, e aí seria uma mudança, o governo endurecer ainda mais, ou seja, nesses 50 dias que eles vão ter que fazer as eleições, o Ali Khamenei acabar tendendo para um outro linha dura, talvez até mais linha dura do que do que o Ebrahim Raisi. Então é isso que nós precisamos acompanhar, porque essa questão que você colocou é a principal. Quem, no futuro, em alguns anos, vai substituir o líder supremo do Irã, que neste momento vinha consolidando completamente o poder e todos os principais postos da República eram dominados por linhas duras. E já tem aqui, inclusive, Américo, atualização por parte da CNN Internacional, também com relação à sucessão no Ministério das Relações Exteriores do Irã. O Irã nomeia o principal negociador Ali Bagheri Kani como ministro das Relações Exteriores interino. Ele que também estava nesse helicóptero que caiu. Temos, portanto, agora a confirmação do governo do Irã. Informação passada pela CNN Internacional, já da definição também de quem vai assumir o ministério de forma interina. E vale destacar, Américo, que a morte do presidente do Irã acontece no momento de extrema instabilidade no país. Você destacava a questão das manifestações locais, mas também todo o contexto geopolítico e até mesmo econômico em que o Irã está inserido. Sim, o Irã continua sofrendo muito com as sanções impostas pelo Ocidente, especialmente depois que os Estados Unidos se retiraram daquele acordo nuclear em que parte das sanções contra o Irã tinham sido suspensas, dado a promessa do Irã que ele não iria desenvolver armas nucleares. Na gestão do ex-presidente Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram desse acordo, voltaram a impor novas sanções ao Irã, o que vem atrapalhando muito a economia do país. Existe especulação, por exemplo, Carol, de que o helicóptero que estava voando, que era um helicóptero da década de 70 ainda, a Força Aérea Iraniana teria dificuldades, inclusive, para encontrar peças de reposição para esse tipo de aeronave. Isso é uma especulação, mas foi muito discutido pelas agências internacionais justamente por a questão das sanções. Então você vê um país ali que tem estreitado relações com a Rússia e com a China, porque vê nesses dois países potenciais clientes ali para conseguir dólares, para conseguir exportar o seu petróleo e, no caso da Rússia, exportar
colocar, inclusive, drones que estão sendo usados na guerra da Ucrânia. Então, o Irã está buscando muito mais alianças com Rússia e China, mas enfrenta muitas dificuldades econômicas, enfrenta muita turbulência interna, porque existe, especialmente da parte dos jovens, uma oposição muito grande a esse regime teocrático, justamente porque é um regime que foi endurecendo nos últimos anos. Então, a polícia dos costumes, por exemplo, reprimiu muitas mulheres porque não estavam usando o hijab da forma adequada, segundo eles. Lembrando que em público toda mulher iraniana e internacionais, estrangeiras que estejam lá, precisam cobrir os cabelos com um véu. Inclusive, uma moça foi morta, né, em 2022, aconteceram enormes manifestações e não foram as primeiras. Existem manifestações no Irã nas últimas décadas, justamente contra essa linha dura que o Ali Khamenei vem apostando cada vez mais. Como eu disse, embora ele tenha essas dificuldades econômicas, instabilidade interna, no mês passado trocaram com Israel, pela primeira vez, o Irã atacou o território israelense e depois também recebeu uma retribuição dos israelenses através de outros alvos, outros mísseis que foram lançados contra o seu território. Então, o próprio exército do Irã, de uma certa forma, participou aí desse conflito, além de ficar apoiando essas outras milícias e outros grupos do Oriente Médio. Então, uma situação muito delicada internamente e externamente no Irã. E qual é a aposta que o Ali Khamenei deve fazer agora? Dobrar justamente essa aposta na linha dura. Ele não deve permitir que outros candidatos moderados, mais centralistas, participem da eleição. Ele muito provavelmente vai fazer de tudo, mais uma vez, inclusive manobras no Conselho Eleitoral, para garantir que o sucessor do Ebrahim Raisi siga a linha dele, siga uma linha de endurecimento dentro do Irã e também para fora, para o resto da região do Oriente Médio. Então, em princípio, não devemos ter grandes mudanças nessa política externa do Irã, nesse apoio que o Irã dá a todas essas milícias, esses grupos, essa instabilidade e esse apoio, inclusive militar, que acabou levando a guerra na faixa de Gaza. Isso não deve mudar, mas o regime pode endurecer ainda mais, Carol. Pois é, o Américo traz para a gente esse contexto histórico. Quando o Raisi chega ao poder, candidatos moderados, reformistas foram banidos de qualquer possibilidade de chegada à presidência do país. Você destacava, Américo, a relação Irã-Rússia. Tem manifestação por parte do líder Vladimir Putin, dizendo que Raisi era um verdadeiro amigo da Rússia. E há aqui uma série de manifestações nesse momento de lideranças internacionais, por exemplo, o primeiro-ministro da Índia, tem também Nicolás Maduro, da Venezuela, se manifestando a respeito do acidente que vitimou o presidente iraniano. E aí eu te pergunto, Américo, em que medida essas manifestações com relação à morte do Ebrahim Raisi trazem sinalizações sobre como é costurada a política externa iraniana? Sem dúvida, Carol, o Irã acabou tendo, inclusive, que escolher como seus principais aliados esses outros países que, em certa medida, são rivais dos Estados Unidos. O Irã sofre sanções e tem péssimas relações com os Estados Unidos desde a Revolução Islâmica de 1979, que levou o Ayatollah Khomeini ao poder. Ele, na época, teve, inclusive, aquela invasão da embaixada americana, durou mais de quase 2 anos a invasão da embaixada. As relações são péssimas, existem sanções contra o Irã desde aquela época, inclusive contra vários membros do regime. E como a ordem global está se diluindo, de certa forma, você tem vários polos nesse momento, está se formando essa aliança aí do Irã com a Rússia, muito em especial, especialmente nessa questão de troca de tecnologia militar. Os russos compram muitos drones dos iranianos que estão sendo usados na Ucrânia. Existe um temor de que eles ajudem o Irã na facilitação ali para conseguir a bomba atômica, que ele já vem enriquecendo urânio, o Irã, e essa aproximação também bastante diplomática e econômica com a China. O Irã exporta muito petróleo para a China e não pode exportar, por exemplo, o Ocidente, justamente por conta das sanções. Aconteceu, inclusive, um outro movimento no governo do Raisi,
que foi da aproximação do Irã com a Arábia Saudita, um outro país rival do Irã, uma grande potência ali no Oriente Médio. Eles têm várias divergências também desde a época da Revolução Islâmica no Irã, mas eles reataram relações diplomáticas, o que ajudou ali o entendimento entre esses dois grandes rivais. E qual foi o país que estava por trás disso? A China. Então, durante esses poucos anos do Raisi no governo, ele assumiu em 2021, ele conseguiu externamente se aliar à Rússia, à China, restabeleceu relações com a Arábia Saudita, tudo isso, obviamente, com a bênção do Ali Khamenei, que é o líder supremo. Sem autorização dele, nada disso teria acontecido. Então, houve essas aproximações e, ao mesmo tempo, o Raisi e o Khamenei reforçaram as suas conexões com outros grupos no Oriente Médio. Então, essa tensão que nós estamos vendo hoje, esse conflito que nós estamos vendo no Oriente Médio, não só na faixa de Gaza, mas também no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, os Houthis no Iêmen, que tentaram bloquear a passagem pelo Mar Negro, muita atividade de milícias, inclusive atacando bases americanas no Iraque e na Síria, tudo isso tem o dedo do Irã. Tudo isso tem um envolvimento muito forte da Guarda Revolucionária do Irã e dos militares iranianos. E tudo isso foi desenhado nesses anos, já vinha sido feito antes, mas foi implementado ainda mais meticulosamente pelo presidente Ebrahim Raisi, com a bênção e a determinação do Ali Khamenei, que deve continuar nessa linha. Então, a morte do presidente não vai ajudar no ponto de vista de baixar as tensões no Oriente Médio. Pelo contrário, é possível até que aumente. Américo Martins, nosso analista internacional, trazendo para a gente toda a leitura do que está acontecendo nesse momento no Irã, depois da morte do presidente, morte confirmada pelo governo iraniano, depois da queda de um helicóptero. Daqui a pouco o Américo volta trazendo mais informações, analisando também todo o contexto internacional depois da confirmação dessa notícia. A confirmação foi feita durante a madrugada, você acompanhou aqui conosco na CNN. Estamos também em conexão com a CNN Internacional, trazendo informação de momento. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto.